produtos que a gente está tendo que atender é de uma galera lá da Nova Zelândia, o inglês deles é ruim, ninguém gosta de lidar com eles. Daí, na hora que ele falou da Nova Zelândia, eu falei assim, mas peraí, como assim o inglês é ruim? O inglês da Nova Zelândia é normal. Dele, não, cara, não é normal. Nossa, eles estão com sotaque forte, é difícil. Eu falei assim, não, eu estudei lá, é super de boa. Dele, você estudou lá? Eu falei assim, sim, eu estudei em Auckland. Dele, eu morei em Auckland por alguns anos. Cara, desse momento em diante, eu falei assim, essa vaga é minha. Cresça e apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. Queria primeiramente pedir desculpas a vocês, porque eu estive ausente por um problema de saúde, mas para compensar trouxe um convidado mais do que especial que veio falar para a gente do outro lado do mundo. Logo que ele se mudou para a Nova Zelândia, com alguns meses, ele perdeu o emprego. E ao passo que muitos desistiriam do sonho e voltariam para trás, ele optou por correr atrás daquilo em que acreditava e hoje vem contar aqui no Cresça e Apareça a sua trajetória de menor aprendiz a gerente de novos negócios. Tiago, é um prazer receber você aqui hoje. Seja bem-vindo. Ô, Léo, muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado de fazer parte desse seu podcast, desse trabalho tão legal. Dessa ferramenta que ajuda as pessoas e que motiva muitas outras pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Nosso prazer é meu de você ter aceito. E agora vamos para o que interessa ao pessoal, né? Conta pra gente como que começou a sua jornada, de onde você veio. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Thiago. Perfeito. Como muitos dos entrevistados aqui, eu sou do interior de São Paulo, de Rio Claro, capial, da Rocinha mesmo, venho de uma família bem humilde. Meus pais trabalharam por muito tempo como informais, meu pai como pedreiro, minha mãe como auxiliar de enfermagem, e desde então a minha carreira, hoje olhando para trás, eu vejo que eu sou um bom exemplo da perseverança, da educação e perseverança, perseverar e procurar se educar. Muito cedo, meus pais sempre foram muito incisivos em questão de, cara, você não trabalha, você tem que dar o seu melhor na escola. Então, o seu trabalho é a escola, então faça o seu melhor. E eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então para mim ir para a escola e aprender coisas novas era algo que me motivava muito. Então isso sempre foi um diferencial para mim. Claro, como vocês vão escutar durante essa jornada, eu tive muita sorte de ter pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa, me incentivando, me motivando para ir para frente. No começo, essa motivação eram os meus pais, a minha família mais próxima, mas eu também eu tenho um tio que é muito próximo até hoje, que era o cara que me motivava, que era o cara que me desafiava. Sempre chegava com novas ideias, assim, por que você não faz isso? Por que você não corre atrás daquilo? E isso era algo que foi muito importante na minha carreira. Então, por intermédio da influência do meu pai, pela influência desse meu tio Manuel, aos 14 anos, eu fiz a prova para entrar no Senai, né? E como muitos dos daqui, o Senai foi a minha primeira porta de entrada para a minha carreira profissional. Lá no Senai foi literalmente meu primeiro contato com a indústria, de certa forma. Foi algo bem diferente para mim, mas ao mesmo tempo muito inovador. Eu gostava muito de ir para o Senai. Eu lembro que no começo, até a ideia de assim, nossa, a gente vai para a escola, depois a gente vai para o Senai, fica a tarde inteira aqui. E eu lembro que alguns dos meus amigos reclamavam para mim, eu falei assim, cara, eu acho super legal, sabe? Eu acho super diferente. Então, para mim isso era um motivador mais uma vez. No Senai fiz muitos amigos, fiz muitos contatos, muitos amigos que eu tenho até hoje, inclusive o Leonardo, e isso aí me abriu algumas portas. A primeira porta que me foi aberta foi o programa de menor aprendiz, que o Senai provavelmente ainda tem esse programa até hoje. Então, provavelmente em torno dos
de 15 a 16 anos, naquele intermédio. Eu lembro que foi entre o primeiro e o segundo termo, me foi ofertado a oportunidade de trabalhar como menor aprendiz numa empresa de imóveis em Rio Claro. E isso para mim foi super legal. Eu falei assim, claro, com certeza, eu queria muito, porque por 2 motivos. Um, eu poderia colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo, e 2, porque eu poderia ter minha independência financeira, eu poderia começar a caminhar com os meus próprios passos. Como eu disse no início, minha família, por ser humilde, nunca me faltou nada, mas também a gente nunca tinha dinheiro para esbanjar. Então, ter o meu próprio dinheiro foi um diferencial para mim muito grande. E isso me agregou muito também. Trabalhei nessa empresa também com alguns dos meus amigos próximos que eu tenho até hoje, alguns deles já foram entrevistados aqui também, e essa empresa nos mostrou a diferença, nos deu a abertura de aprender como se portar num ambiente profissional, de certa forma, e lá eu tive a oportunidade de ser efetivado depois que eu terminei o Senai, que para mim foi muito bom. Então, nesse meio termo aí, entre os 15 e os 17 anos, eu já estava empregado, eu já tinha uma rotina, eu já tinha algo que me norteava. Mas eu sou um cara inquieto e para mim sempre tem a pulguinha do e aí, o que mais? O que você vai fazer da sua vida? E, novamente, por influência do meu pai, eu sempre tinha na minha cabeça aquela ideia de quero ser um engenheiro. A princípio eu pensava que eu queria ser engenheiro civil, para meio que seguir os passos do meu pai. Mas depois eu vi que não era engenheiro civil que eu queria. Quando eu entrei no Senai, cara, que as portas me abriu com o olhar da elétrica, eu falei assim, caramba, eu quero entrar nisso aqui. Principalmente porque era bem no início, naquela transição da automação base, provavelmente boa parte dela analógica, para a introdução de PLCs e coisas do gênero que me atraía demais. Então eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. E nesse meio tempo, na verdade, eu fiz uma prova para entrar no curso técnico de eletroeletrônica no BAE, no Centro Paula Souza, de Rio Claro. E também passei. Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer esse curso de eletroeletrônica, já me focando na área que quero me especializar, quero aprender mais sobre a parte de eletroeletrônica. O curso no BAE era um curso de 1 ano e meio, e nesse meio tempo foi a época de vestibular, a época de passar na faculdade, e aconteceu para mim também, consegui entrar na faculdade. Na verdade, eu consegui eu sou uma das primeiras turmas do ProUni, eu consegui uma bolsa integral num curso de engenharia mecatrônica, que para mim foi tipo assim, meu Deus, aqui é meu caminho, é isso que eu quero. Então, eu não terminei o BAE, eu tranquei o BAE. Foi algo que até eu fiquei falando, nossa, mas eu queria tentar conciliar os dois, e eu tive uma conversa muito legal com o coordenador do curso na época. Ele falou assim, cara, vai para a faculdade, entendeu? A faculdade vai te abrir mais portas. Esquece o BAE vai estar aqui. Se um dia você precisar, você volta, mas segue à frente, aproveita essa oportunidade. Então, me foquei na faculdade. Nesse meio tempo, eu me desliguei dessa primeira empresa e comecei a procurar empregos em outras empresas que me dariam maiores oportunidades para agregar valor naquilo que eu estava estudando. E aí em Rio Claro, uma empresa de motorredutores muito conhecida, também eu mandei um currículo para lá, na verdade, por intermédio de uma professora minha de inglês, que eu conheci na escola, e acabei conseguindo uma vaga lá. Então, para mim, foi tipo, estar no lugar certo, na hora certa. Eu consegui agregar os valores de muitas coisas que eu estava aprendendo com as coisas que eu podia pôr em prática. Então, foi um tempo bem, eu não digo complicado da minha vida, porque hoje em dia eu olho para trás, eu falo assim, cara, eu fazia tudo aquilo, conseguia estudar de manhã, trabalhar e fazer faculdade e me sentia disposto. Hoje em dia, estou ficando velho, né? Mas, enfim. Mas acredito que para mim a oportunidade de poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo agregou muito na minha carreira. Quando eu terminei a faculdade, eu
eu via a dificuldade que muita gente dos meus amigos, das pessoas que estudavam comigo tinham de se colocar no mercado. E estar no mercado, mesmo na época não estando numa vaga de engenharia ainda, era algo que era muito bom para mim, porque eu tinha uma maior probabilidade de conseguir um cargo que eu gostaria. Nessa empresa, nessa época, como eu disse, eu não estava trabalhando na área de engenharia ainda, porém o meu coordenador da época foi um cara que me inspirou muito, e o José Benedito Nascimento Filho, o Dito, e ele era um cara que tinha, novamente, me dava os toques certos nas horas certas, me falava, cara, não, continua fazendo isso, foca no que você precisa fazer. Eu lembro que uma das coisas que acontecia muito nessa época, o mercado estava muito aquecido, e por muitas das vezes a galera precisava ir trabalhar, fazer hora extra no sábado, muitas vezes no final de semana, coisa do gênero, mas desde que eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu consegui identificar era o fato que a maioria das vagas para engenharia necessitava que eu precisava falar inglês. E o meu inglês, mesmo que eu já tinha feito alguns cursos bem básicos de inglês, era muito básico. E eu sabia que o inglês eu precisava melhorar meu inglês. Então, boa parte do meu salário e do meu tempo extra, que era nos finais de semana, eu dedicava ao curso de inglês. E por algumas vezes eu fui questionado até pelo gerente da fábrica, falou, mas eu nunca vejo você aqui de final de semana, você não está vestindo a camisa. E eu falo assim, não, é porque na verdade eu estudo de final de semana, isso, aquilo. Teve até uma ocasião engraçada, hoje em dia engraçada, né? Ele chegou para mim e falou assim, mas qual é a sua prioridade, seu trabalho ou seu estudo? Eu falei assim, o meu estudo, né? Ele, mas sem o trabalho você não vai pagar seus estudos. Eu falei assim, não, mas eu tenho bolsa, por isso eu preciso me esforçar mais, eu preciso mostrar que isso tem que valer a pena para mim, tem que fazer valer a pena. Enfim, e o Dito era um cara que sempre estava ali, me motivando, falando, não, cara, não, vai lá, faz seu inglês, é isso que você tem que fazer. Ele me direcionava, me colocava, me norteava, me dava o caminho na hora certa. Então, sou muito grato de ter trabalhado com ele, e foi um cara com quem eu aprendi muito. Hoje em dia eu vejo que ele foi a primeira pessoa que me falou assim, você precisa fazer um pouquinho extra, entendeu? Fazer um pouquinho extra vai ser seu diferencial, e isso é um grande agregador. Ô, Thiago, se me permite aí dar uma pausa, é bem legal assim que a gente já começa a ver os conceitos caminhando contigo, né? Então, o primeiro ponto é já enxergar um padrão nas vagas com as quais você estava buscando. O que elas sempre pedem, né? Eu sempre falo que fazer o exercício de entrar num vagas.com, sites de emprego em geral, e procurar pelas vagas que você procura e procurar palavras-chave que sejam similares, já vai te dar um caminho enorme para você conseguir saber para onde caminhar, né? Dar próximos passos para a promoção. E aí você já logo bem jovem, com maestria, já enxergou isso no inglês, né? Graças a Deus eu tive esse insight que para mim, eu lembro que eu coloquei um propósito para mim mesmo. Quando eu conseguir meu diploma, eu preciso estar falando bem inglês, porque isso vai ser o diferencial para mim. Nessa empresa também, por fazer um pouquinho extra, por conseguir mostrar um pouquinho a mais, uma das ocasiões eu cheguei para esse coordenador geral e falei assim, cara, eu preciso fazer algumas horas de estágio para complementar a minha grade curricular na faculdade. Eu poderia vir fazer o estágio aqui na consultoria elétrica durante o meu período de férias? Ele falou assim, nossa, mas você vai gastar suas férias aqui sem receber? Eu falei assim, não, sem receber, porque eu preciso das horas, né? E ele falou assim, não, vou conversar com o pessoal da consultoria eletrônica e falo com você. Passou algumas semanas e ele falou assim, o pessoal da consultoria falou que estão precisando mesmo fazer adiantar uns desenhos elétricos lá, se você souber fazer isso. Eu falei assim, cara, sei, claro que sei, não, relaxa. Eu nem manjava muito de AutoCAD elétrico ou E-Plan, mas, cara, eu falei, não, eu vou aprender, eu vou fazer.
E fui lá. Durante o meu mês de férias, eu voltei para o trabalho, só que dessa vez eu estava estagiando, né, ganhando as minhas horas para o meu estágio. Perfeito. Passou-se um tempo, eu continuei fazendo meu trabalho normalmente. Um dia, o coordenador da consultoria eletrônica chegou em mim e falou assim, cara, a gente precisa de um cara lá em cima. Você não quer vir lá? Você não quer vir trabalhar com a gente? Daí, cara, eu lembro que eu fiquei assim, super lisonjeado, porque na maioria das vezes, naquela empresa, tinha-se um padrão muito específico de como as pessoas cresciam nessa empresa. E eu tava lá no comecinho ainda, eu tinha que seguir os padrõezinhos. E ele foi lá, me pegou e me puxou lá para cima. E eu falei assim, caramba, eu lembro que eu fui falar com o Dito no dia que esse cara veio falar comigo, e ele falou assim, cara, não, vai, é sua oportunidade, cara, você precisa, não, vai, é isso aí, vai, vista a camisa e vai. E desde então, cara, foi tipo assim, revolucionador para minha carreira passar para essa turma de consultoria. Cara, olha que legal, né? Você vê que quando a pessoa ela sai do padrão, quando ela dá um pouco a mais, quando ela toma atitudes diferenciadas, as oportunidades diferentes também vêm. Exato. Bem legal. E lá nessa consultoria técnica, eu tive a oportunidade de pôr em prática mesmo, tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, desde programação, a outra coisa que eu aprendi lá, que é lidar com clientes. Nessa empresa, a gente tinha o gerente geral da empresa tinha uma norma, não uma norma, mas tinha-se um consenso. O telefone não pode tocar mais do que 3 vezes. Não importa se é seu ramal ou não. É um cliente ligando. Tocou uma vez, tocou a segunda vez, tocou a terceira vez, puxa o ramal, pega e responde o cliente. Porque esse era o diferencial. Então, essa empresa, para mim, foi uma grande escola. Nessa empresa onde eu aprendi que eu precisava ter embasamento técnico, mas, ao mesmo tempo, eu precisava lidar com o cliente de uma forma diferente. Eu precisava ter esse feeling e saber que a gente está lidando com pessoas. No final das contas, você está lidando com pessoas. Então, aprendi muito nessa empresa. Enquanto eu estava trabalhando nessa empresa, eu já estava chegando no final do meu curso da faculdade, já estava chegando no final do meu curso de inglês, mas eu sabia que eu precisava melhorar meu inglês, principalmente a minha parte do escutar o inglês, do entender o inglês. Então, juntei minhas economias, falei com meu pai, pai, preciso de uma ajudinha aqui, preciso fazer um intercâmbio. E era uma época que estava todo mundo indo para o Canadá era um país mais próximo, era mais em conta. Eu falei, beleza, vou para o Canadá também. Comprei um pacote com uma empresa de intercâmbio para ficar lá. Juntei 2 períodos de férias da faculdade, férias do trabalho. Deixei tudo certinho, esquematizado, vou estudar fora. Daí, cara, meu visto para o Canadá foi negado. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Putz, por que me negaram? Enfim, depois de assimilar tudo, coloquei as cartas na mesa assim, ok, quais são minhas opções? E daí o pessoal dessa empresa de intercâmbio falou assim, cara, você pode ir para Nova Zelândia. Lá o visto é mais fácil, tal, e a escola que você comprou o curso também oferece cursos lá. Eu falei assim, caramba, Nova Zelândia, nunca pensei de ir para Nova Zelândia, mas por que não? Vou para Nova Zelândia. Então tá, Thiago, 2010, 2011, pegou o dinheirinho, juntamos, vim estudar para Nova Zelândia. Cara, para mim foi tipo bem diferente, porque eu lembro que no primeiro dia eu cheguei em Auckland num domingo e eu já teria aula na segunda. E a minha homestay me levou de carro para fazer a rota da escola, para saber onde o ônibus que eu tinha que pegar, e eu lembro que a primeira frase que ela falou para mim quando eu cheguei, eu estava com a minha mala, ela falou assim, yeah, go take your luggage in your bead. My bead? Daí eu falei, cara, nossa, a primeira coisa eu não entendo. Eu falei, bead? Dela, yeah, bead, where you sleeping? Eu falei, oh, bed. Ela, yeah, bead, bed. Daí eu falei assim, caramba, velho, eu vou precisar melhorar muito, eu não tô sabendo nada. Foi tipo assim, um banho de água gelada, choque de realidade. Mas enfim,
Também lembro que o primeiro dia que eu fui para a escola, eu peguei o ônibus e do jeito que eu entrei no ônibus assim de manhã, tava todo mundo indo para o trabalho, indo para a escola, eu tentava escutar a conversa das pessoas para ver o quão meu ouvido estava habituado e eu não escutava nada, eu não entendia nada. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, cara? Mas enfim, falei, eu tô aqui, era isso que eu queria, então eu vou fazer isso valer a pena. Então, nessas 6 semanas que eu fiquei estudando fora, cara, me compenetrei, me foquei para melhorar meu inglês. E graças a Deus isso foi um diferencial. Eu lembro que no último dia de aula, eu peguei o ônibus, voltei embora, eu passei assim de relance por 2 meninas, eu entendi que elas estavam fofocando de uma terceira. Eu falei assim, caramba, tô bom agora, hein? Agora tá legal. Muito bom, muito bom. E novamente, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a vida nos reserva. Desde que eu voltei desse intercâmbio, para mim foi algo que abriu meus horizontes. Eu consegui, primeiro que eu consegui fazer contato com pessoas do mundo inteiro. Na escola onde eu estudava tinha gente da Europa, gente da América do Sul, muita gente da Ásia, então eu consegui estender meus horizontes de certa forma. E na minha cabeça se plantou a sementinha de falar assim, cara, é bem legal estudar fora, mas como é que será que é trabalhar fora? Então, essa ideinha foi plantada na minha cabeça desde que eu voltei dessa viagem. E daí, aquela história, voltei, terminei a faculdade, continuei trabalhando na empresa onde eu trabalhava, porém as minhas opções eram mais restritas. Então, quando eu me formei, depois de algum tempo, eu comecei a procurar outras coisas e consegui trabalhar, consegui uma oportunidade de emprego nessa empresa que não produz, mas ela constrói fábricas ou plantas do setor alimentício e de bebidas. É uma empresa alemã. E também foi muita coincidência, porque eu cheguei para fazer entrevista e o cara que estava me entrevistando, o gerente da Business Unit, começou a falar comigo e ele falou assim, então, eu vou ser bem direto com você, para essa vaga a gente precisa de alguém que fale bem inglês, porque é uma vaga que vai estar muito ligada a after sales, e a gente está com os produtos que a gente está comercializando e os produtos que a gente está tendo que atender de uma galera lá da Nova Zelândia, o inglês deles é ruim, ninguém gosta de lidar com eles. Daí, na hora que ele falou da Nova Zelândia, eu falei assim, mas peraí, como assim o inglês é ruim? O inglês da Nova Zelândia é normal. Dele, não, cara, não é normal. Nossa, eles estão com sotaque forte, é difícil. Eu falei assim, não, eu estudei lá, é super de boa. Dele, você estudou lá? Eu falei assim, sim, eu estudei em Auckland. Dele, eu morei em Auckland por alguns anos. Cara, desse momento em diante, eu falei assim, essa vaga é minha. E daí, cara, foi assim, a conversa mudou totalmente para... Então, ele começou a me explicar mais de como a empresa funcionava, como seria a tratativa, as pessoas que eu estaria me lidando. Então, eu saí de lá já meio que na minha cabeça assim, cara, eu acho que essa vaga é minha. E assim foi. Consegui a vaga lá e nessa empresa, comecei a trabalhar nesse setor de after sales como engenheiro de after sales. Então, na maioria das vezes eu estava dando suporte técnico e fazendo um intercâmbio entre os clientes brasileiros com as divisões dessa empresa espalhadas pelo mundo, e sempre fazendo essa conexão, e sempre que tinha alguém de fora para fazer um startup ou para dar um suporte no equipamento, eu era o ponto de ligação entre essas pessoas. Então, novamente, meu inglês começou a ser testado muito, porque eu estava lidando com gente de fora a todo momento. Esses dias, eu estava lembrando agora, nesses tempos atrás, a gente postou uma frase no Instagram que dizia: não se prepare quando você precisa estar pronto, né? Então, quer dizer, quando a hora chega, você tem que estar preparado para ela, né? A oportunidade está chegando. Então, você já vê, você se preparou com o inglês, foi para o intercâmbio, e quando a oportunidade bateu na porta, você já estava completamente preparado. Imagina quanta gente você não deixou para trás só nessa etapa de preparação, né?
Então, mas é engraçado, Léo, porque hoje quando a gente olha, parece que foi muito estratégico, mas foi zero estratégico, foi tudo muita coincidência, sabe? Então, enfim, estar certo, estar na hora certa no lugar certo, muitas vezes. Novamente, essa empresa foi um grande divisor de águas para mim também, porque, primeiro, eu costumava dizer assim, o trabalho era muito desafiador. Ninguém me ligava para falar, nossa, como o seu equipamento é bom, nossa, como a gente adora trabalhar com você. After sales é assim, você só pega as shitty calls. As pessoas só ligam para reclamar, as pessoas só ligam para falar, caramba, esse equipamento não funciona, paguei não sei quanto, eu quero um cara aqui agora, não sei o que lá. Então, eu aprendi a lidar com clientes estressados e aprendi que, tipo, eu tinha que tomar o controle da situação. Isso fez muita diferença. E, claro, manter o profissionalismo nisso tudo e tentar falar assim, cara, ele é meu cliente, eu preciso ajudar ele. Eu sei que ele está estressado, eu sei que ele está sob pressão, ele precisa entregar produção, mas o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho nas mãos, o que eu posso fazer? E essa empresa foi muito importante para mim para aprender isso. Também me foi dada a oportunidade, como eu disse, de estender meu networking. Eu consegui fazer amigos que eu carrego até hoje, parados no mundo inteiro, que novamente foram por intermédio deles que eu acabei traçando coisas mais no futuro. Depois de quase 2 anos nessa empresa, um dia me ligaram, falaram assim, a gente viu o seu currículo, a gente gostaria de conversar com você sobre isso, aquilo, para uma área de vendas de equipamentos. Daí eu falei assim, caramba, vendas de equipamento. Daí eu lembro que na empresa onde eu estava trabalhando na época, eu conversei com uma amiga minha, que é uma engenheira de automação muito competente. Ela falou assim, cara, vendas é outro esquema. Você não vai estar lidando com as pessoas estressadas, você vai estar lidando com as pessoas visualizando o projeto, idealizando o projeto. Ela me falou assim, é o outro lado da moeda. Eu falei assim, cara, realmente, algo que vai agregar para mim. Então, aceitei essa vaga, novamente, uma empresa alemã, mas agora na área de envasamento, na parte de packaging, mais ligado nessa área de empacotamento. Também ligado com os equipamentos que essa empresa produz são líderes de mercado, principalmente na área de cimento, mas eu era o responsável pela área de pet food e petroquímica no Brasil inteiro. Então, quando eu cheguei nessa empresa também, o sistema de venda era bem já estabilizado, porém, essa divisão que eu estava assumindo era uma divisão um pouco meio que deixada de lado. Eu precisava de um cara que estivesse lá correndo atrás de novos negócios. E para me ajudar nessa empreitada, o meu gerente de vendas na época falou assim, não, fica tranquilo, a gente sabe que você teve contato com sacadeiras na parte de alimentos, mas para essa área aqui que é nova para você, a gente tem um consultor externo que já trabalhou aqui muitos anos, foi gerente de vendas, ele vai estar com você, vai ser tranquilo. E nesse momento eu conheci uma segunda pessoa muito importante na minha vida, um alemãozinho pequenininho que veio para o Brasil com poucos anos de idade. Então ele falava assim, eu sou alemão, mas eu tenho espírito brasileiro. Senhor Wolfgang Post, muito conhecido como Sr. Post. E esse senhorzinho foi um grande mentor na minha vida, cara. A gente teve a oportunidade de viajar muito pelo Brasil inteiro. Ele era um cara de conhecimento infindável em aplicação e conhecimento técnico. E a tratativa dele com o cliente era diferencial. Às vezes a gente chegava assim em clientes muito exponenciais, tipo uma Braskem, uma Petrobras da vida, você chegava lá meio que intimidado, ele falava assim, cara, você está aqui, eles precisam de você. Então, você não pode ter medo, você não pode chegar intimidado, você tem que se portar no mesmo nível deles.
E, cara, esse senhorzinho foi o grande mentor da minha carreira. Ele me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou muito a parte, indiretamente, a parte de vendas. Como lidar em vendas, principalmente vendas de grandes vendas caras, equipamentos, entendeu? Que os clientes não estão falando de alguns milhares de reais, de dinheiro, bastante dinheiro. Então, foi muito legal. E, ao mesmo tempo, eu lembro que eu tinha sempre essa tratativa na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, mas eu já preciso chegar lá com retorno de investimento, já meio que planejado para mostrar para o cara, porque nossos equipamentos são caros. E ele falou assim, Thiago, faz 40 anos que eu trabalho na área, eu nunca fui em um cliente que ele falou para mim que o equipamento é barato. Todo cliente vai falar que o equipamento é caro. A questão é, você precisa mostrar para ele o quanto ele está perdendo em não ter o seu equipamento. Daí, e isso foi tipo, eu falei, caramba, que velhinho esperto, cara. Que velhinho esperto. Então, foi algo diferenciador. Eu gostava muito de trabalhar com ele. E esse tempo que eu fiquei nessa empresa aí, o Sr. Post foi o cara que agregou muito na minha vida como um todo. Desde então, porém, na época que eu estava nessa empresa aí, estávamos falando de meados no final de 2013 para 2014, foi naquela época que a economia do Brasil começou a decair bastante, e então já existia uma perspectiva de queda econômica, algo que não era muito positivo para os negócios. Um dia estou lá trabalhando, fazendo meu trabalhinho de sempre. Meu amigo da outra empresa, que eu fiz alguns projetos com ele no Brasil, ele era neozelandês, ele é neozelandês, meu amigo Garrett Kretzer, me liga e falou assim, Thiago, e aí, cara, a gente ficou sabendo que você saiu da empresa, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando na área de vendas agora, e aqui nessa empresa também faz em sacadeiras, tal. Dele, beleza. Cara, você lembra que uma vez a gente estava lá no projeto, você falou que você tinha vontade de trabalhar fora? Eu falei assim, sim, lembro. Ele, cara, tem uma vaga aqui que é a sua cara. Você quer vir? Eu falei assim, cara, mas peraí, não, assim, do nada, eu tô até procurando vaga para trabalhar fora, mas na época o meu foco era a Alemanha. Eu sempre trabalhei para empresa alemã, e um grande amigo meu tinha ido fazer 1 ano de intercâmbio na Alemanha. Na verdade, ele foi fazer estágio na Alemanha, voltou também pilhado, não, tem que arrumar trabalho na Alemanha, a Alemanha é muito legal, e, cara, engenharia lá. Então, eu falava assim, cara, mas voltar para Nova Zelândia, eu queria mesmo a Alemanha, isso aqui dele, cara, beleza, conversa aí com a sua namorada, e ela já terminou a faculdade? Daí eu falei assim, cara, terminou, ela terminou recentemente a faculdade dela. Eu disse, vê aí, o que é. Então, mais ou menos no período de 1 mês, eu acabei fazendo algumas entrevistas para algumas vagas na Alemanha, mas com essa vaga em potencial na Nova Zelândia. E fui levando elas em paralelo. Até que um dia eu cheguei e conversei com a minha então namorada, falei assim, eu acho que eu tô muito afim de ir para a Alemanha, mas eu acho que a Nova Zelândia é uma opção. E dela falou assim para mim, então, não vamos para a Alemanha não sei falar alemão, tô vendo que você faz 2 anos que você tá fazendo curso de alemão aí, é difícil, vamos para algum lugar que fale inglês. Daí eu falei assim, a Nova Zelândia fala inglês. Ela, a Nova Zelândia pode ser uma opção. Daí no outro dia eu liguei pro meu amigo e falei assim, Garrett, beleza, cara, com quem que eu preciso falar? Com quem eu preciso fazer a entrevista? Ele, não, calma, vou mandar eu já vou falar do seu contato direto pro gerente da vaga, e vocês marcam um Skype e conversam. E daí naquela semana, cara, foi isso. O cara, ele me ligou, a gente conversou, ele já tinha escutado de mim por intermédio desses meus amigos que trabalhavam, falou assim, não, o cara que ajudou a gente lá no Brasil, isso, aquilo, e eles tinham alguns projetos eminentes para acontecer no Brasil, então para eles ia ser bom ter alguém que falasse português. Acabou que, de novo, eu era o cara certo no lugar certo, então acabei mudando para Nova Zelândia. Olha, eu acredito em coincidência, mas eu ainda sou muito fã do estar pronto
Quando a oportunidade Não, chega, eu cara. sei, não, com certeza. Mas, com certeza, de fato, é incrível, assim... É muita coincidência, como cara. parece que é feito para você realmente, né? Cara, é muito louco. Incrível, incrível. Mas enfim, então aceitamos esse novo desafio, pegamos nossa vida, nos desfizemos das coisas que a gente tinha na época. Eu tinha acabado de comprar um carro, que eu gostava muito desse carro. Falei assim, putz, eu vou ter que vender o carro. Mas enfim, falei assim, não, beleza, meu propósito agora é outro. Minha namorada, na época, saiu do emprego dela também, que ela já estava trabalhando como psicóloga. Falei assim, cara, a gente vai construir uma vidinha nova lá. Então pegamos nossa vida em 2 malas e 3 malas, porque ela trouxe uma mala de sapatos, né? E viemos para Nova Zelândia. Chegamos lá, também foi algo a transição foi bem fácil para mim, porque eu estaria trabalhando com pessoas que eu já trabalhei, então para mim foi uma transição bem fácil. Era voltar para uma empresa que eu já tinha trabalhado, mesmo que em um outro país. A maioria dos processos eram bem parecidos, então eu cheguei lá e falei assim, cara, seu projeto é esse, segue o barco. Beleza. Trabalhei lá por 3 meses e daí, cara, por uma falha, uma bobeira, que eu acabei solicitando uma cotação de algo que eu não deveria ter solicitado, mas nada foi comprado, nada aconteceu, porém a gerente de RH achou que eu estaria talvez agindo de má fé. Então, eu acabei conversando, meu gerente conversou comigo e falou assim, cara, eu discordo dela, eu acho que você só pediu a cotação, acho que talvez ela está sendo um pouco dura demais com você, mas enfim. Cara, eu sei que, resumindo a história, ela meio que cortou, ela meio que pulou o meu gerente, foi falar direto com o gerente geral, não sabemos o que ela falou para ele, só sei que depois de algum tempo, uma semana depois, eu ainda estava eu estava no período de experiência, na Nova Zelândia o período de experiência são 6 meses, e eu fui comunicado que a empresa estaria me desligando, né? Daí, cara, nesse dia eu acredito que foi talvez o dia mais difícil da minha vida, porque eu cheguei e falei assim, caramba, eu mudei minha vida inteira para fazer isso aqui dar certo e tudo caiu de água abaixo, né? O que eu vou fazer? Daí eu lembro que foi algo bem difícil, assim, eu cheguei em casa, falei com a minha namorada, ela falou, não, calma, a gente vai dar uma solução. Eu lembro que, cara, eu chorei muito nesse dia, Por quê? Por quê? Mas, como tudo na vida, um novo dia sempre vai amanhecer. No outro dia, cara, eu acordei com a mentalidade de assim, cara, eu já tô aqui. Eu vou arranjar outro emprego aqui. E devido ao visto que eu tinha na época, o meu visto só poderia ser estendido caso eu arrumasse também um novo emprego como engenheiro de projeto e que minha faixa salarial fosse compatível com a faixa salarial com que eu tinha anteriormente, porque essas eram as condições do meu visto. Então, cara, nesse dia eu falei assim, chacoalhei a poeira, falei, chega de chorar, bora correr atrás do que a gente tá precisando. Cara, entrei no site de vagas da Nova Zelândia e comecei a ler vagas por vagas. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro procurando vagas, lendo descrição. Lembro que no outro dia já teve alguns headhunters que já estavam me ligando, vem fazer uma entrevista aqui, isso, aquilo. Mas nesse intermédio, um dos headhunters falou assim, cara, tem uma vaga aqui nessa empresa da área de aplicações para spray e você quer fazer uma entrevista com o gerente? Vaga. Eu falei assim, cara, quero fazer uma entrevista com o gerente da vaga. E novamente, cara, do dia que eu fiz a entrevista com esse gerente, eu falei assim, eu acho que essa vaga é minha. Porém, claro, tinha todo o intermédio da compatibilidade da vaga. A vaga que eles queriam era uma vaga mais para uma pessoa como um gerente de contas, mas com conhecimento técnico,
e que pudesse prospectar novos negócios e dar suporte para cliente. Então, mesmo muitas das coisas eu encaixava na vaga, a descrição da vaga não era exatamente o que eu precisava para conseguir, para validar meu visto, para pedir a extensão do meu visto. E, cara, eu fui bem honesto com ele e falei assim, eu tenho 1 mês para achar um emprego, caso eu não ache esse emprego, eu vou ter que voltar embora para o Brasil, eu já até comprei passagem para ir embora, mas eu queria muito... Eu acredito que o meu perfil se encaixa muito com essa vaga. Existe a possibilidade de vocês fazerem uma alteração da descrição, só para que a descrição bata com com os meus requisitos do meu visto? E esse cara, o Peter, falou assim, a gente vai dar um voto de confiança para você. A gente acredita que você tem potencial e sim, a gente vai mudar a descrição da vaga. Então, desse dia em diante, cara, começou minha parceria que tem se estendido até hoje na Spray System por intermédio do Peter Shearhouse. E fantástico, que experiência incrível, desafiadora, mostra bastante maturidade, né? Maturidade mental, principalmente, porque diante de uma situação assim não é fácil você encarar da forma como você encarou. Você também trouxe bastante aí daquilo que eu falo, que é você ser dono do seu sucesso, né? Então, ok, o que está na minha mão aqui? Eu já vim para cá, agora então que vou procurar emprego. E quando você achou emprego, você não necessariamente ia conseguir atender os requisitos do seu visto. Então, você buscou que ele atendesse os requisitos para que você conseguisse. Então, você estava sempre, constantemente, em busca do teu próprio sucesso, sem depositar na mão de mais ninguém. Acho que é muito válido isso, e vejo que você faz isso com bastante maestria, né? Cara, novamente, Léo, é algo que eu acho que o fato de eu ser uma pessoa comunicativa, isso me ajuda bastante. Eu acho que isso veio meio da minha formação, do meu berço. Meus pais sempre foram muito incisivos, assim, você precisa se comunicar, fale com as pessoas, seja direto, seja aberto e respeite as pessoas, não importa se ela é seu chefe, se ela trabalha para você, o respeito tem que ser o mesmo. Então, eu acho que isso foi algo que o Peter, o meu gerente, conseguiu identificar em mim e ver que eu poderia agregar para a empresa e trazer um diferencial. Então, desde o dia 11 de novembro de 2014, eu visto a camiseta da Spray System e estou lá até hoje. Nessa empresa, muito desafiadora para mim, porque eu nunca tinha tido contato com sistemas de aplicação, principalmente sistemas de bicos de dispersão, né? Que é o core business da empresa. Porém, eu estava muito motivado em fazer aquilo dar certo. Eu novamente voltei lá nos ensinamentos do Dito, cara, sempre faça um pouquinho a mais, sempre corra e demonstre um pouquinho a mais. E acredito que esse foi um grande motivo da minha relação com esse meu gerente ter crescido e ter prosperado tanto, porque ele é um cara assim também. Ele é um cara sempre disposto a ajudar, sempre disposto a fazer o que precisa ser feito e fazer um pouquinho mais se for necessário. E é algo que aqui por esse lado do mundo não acontece tanto. As pessoas, por virem de uma formação talvez... Eu nem acredito assim que seja uma base de formação, acho que seja um pouco mais da cultura. As pessoas são mais... resilientes a mudanças e eles não gostam de mudar, nem que essa mudança seja positiva para eles. Muitas vezes eles preferem não mudar, continuar fazendo o mesmo. E eu sou cara inquieto, eu quero mudar, eu preciso mudar. A mudança para mim é um grande motivador. Então, o Peter, por também ser um estrangeiro, ele é originário do Zimbábue, mas cresceu na África do Sul. Ele também passou por todas as dificuldades de imigrar para um país, chegar lá, né, construir sua vida do zero. Então, a forma de trabalho dele, acredito que
estava muito coesa com aquilo que eu via para o trabalho, então o meu trabalho lá frutificou bastante. Novamente, essa empresa tinha o calcanhar de Aquiles dele era a parte de automação. As pessoas que trabalhavam lá não tinham tanta destreza em automação, não conseguiam enxergar o processo. Muitos dos vendedores enxergavam, eu forneço um componente. Eu falava, mas espera aí, a gente pode agregar mais, por que não fornecer uma solução? E isso foi algo que me colocou na área, mudou um pouco o meu norte na questão do meu cargo, e o Peter acabou me colocando responsável pela venda e promoção de sistemas de automação na Nova Zelândia inteira. E foi muito legal para mim, eu tive a oportunidade de conhecer o país de norte a sul, lidar com aplicações no setor alimentício, ao farmacêutico, e isso me agregou muito. Por ser uma empresa, essa empresa que eu trabalho hoje, a Space System é uma empresa multinacional, porém é uma empresa ainda familiar. E a Nova Zelândia era uma divisãozinha bem pequena, então o fato de estar num grupo menor e muitas vezes ter dificuldades por não ter o auxílio de muita gente, me destacou muito por ser o cara que falava assim, precisa fazer, beleza, vamos fazer. Mas precisa, beleza, vamos fazer. E algo que para ele assim, não, mas por que você está fazendo isso? Isso não está na sua descrição de cargo. Mas, cara, a gente está aqui para fazer acontecer. Então, tem que fazer, entendeu? E isso, acredito que, por intermédio do Peter, eu tive muitos bons feedbacks e muitos bons reportes para o gerente geral da Nova Zelândia e Austrália, o Igor Zlateski, e a empresa, a Space System, tem algumas divisões, e no final de 2017, mais ou menos, uma nova divisão estava sendo agregada à empresa, e uma nova série de tecnologias basicamente específicas para a área de farmacêutico. Estava sendo startada aqui na Oceania. E uma das principais tecnologias é um sistema um secador eletrostático, que é bem diferenciado, é bem inovador, o processo todo é bem diferenciado. E por eu ter trabalhado lá atrás com algumas aplicações na área de secagem, na área de transferência de pós, basicamente na área de laticínios no Brasil, o meu gerente falou assim, cara, o Thiago lá já tem um pouquinho de know-how, por que não ele ser um cara para meio que lidar com isso? Eu sei que ele pediu opinião, o Igor pediu a opinião do Peter, e o Peter me deu o vouch dele, falando, não, o cara, ele é competente, veste a camisa, precisa correr atrás das coisas, ele corre atrás, e dessa forma eu acabei sendo convidado a trabalhar, a desenvolver os negócios dessa divisão aqui na Oceania, basicamente na Austrália e na Nova Zelândia. Então, desde então, esse é o meu cargo, desenvolvedor de negócios para essa área farmacêutica, a divisão da Fluidair, e eu tenho trabalhado nisso, no desenvolvimento de novos negócios e suporte ao cliente para todas essas aplicações aqui na nossa região. Cara, parabéns pela trajetória, é uma trajetória muito bonita. O Thiago não contou, gente, mas eu vou dedurar ele aqui. Quando ele estava no Senai, o Thiago foi premiado com um dos principais prêmios que existem no Senai, que é o Prêmio Roberto Mangi, no qual destacam não são só os melhores alunos, o melhor aluno, mas também aquele que se comunica eficazmente, que tem empatia, que sabe lidar com pessoas. Então ele trata um conjunto da obra que é notório que isso vem com ele desde então e que levou ele hoje até onde ele chegou. Thiago, não sei se eu podia ter contado, mas... Realmente. Foi algo que eu fiquei muito, muito lisonjeado de ter ganho. Como eu disse, nessa época do Senai, eu tenho ciência das pessoas ímpares que estavam ali comigo e ser apontado como
o representante daquela turma ali foi bem legal para mim, fiquei muito lisonjeado. É algo muito importante. Eu carrego esse título com muito carinho. E merecido. Ô, Thiago, e fala para mim, culturalmente, qual foi teu principal desafio? Culturalmente, Léo, na verdade, cara, eu acredito que a questão de adaptação cultural, ela depende muito do quão aberto você está para se adaptar. Desde que eu fui fazer o intercâmbio, eu lembro que eu estava indo para o aeroporto, minha mãe chegou e falou assim para mim: não pense que é porque você pagou que você vai ficar na casa de alguém, que essa casa é sua. Você está lá como convidado. Então, respeite os limites e adeque-se à vivência daquilo lá. Isso é uma coisa que você pode levar, cara, para toda a sua vida na questão de adaptação cultural. Eu sou um brasileiro que vive fora. Eu tenho meus costumes e a minha cultura, o meu background é diferente. Mas eu sei que eu sou diferente aqui. Então, eu tento, sempre que possível, eu me adapto à cultura local, ao invés de querer que a cultura local se adapte a mim. Isso é até um motivo de uma integração maior com pessoas locais. Muitas pessoas que moram fora têm uma grande dificuldade de sair da bolha, porque elas acabam se juntando com pessoas brasileiras que moram fora, e daí o seu círculo cultural fica envolvido naquela bolinha, e cria-se a expressão dos guetos, né? Você acaba sendo os imigrados brasileiros em Melbourne, os imigrados brasileiros na Nova Zelândia. E pra gente isso foi muito diferente, foi sempre assim, não, a gente tá aqui para fazer amizades, a gente precisa estar envolto da cultura. Foi até engraçado esse ponto na Nova Zelândia, quando eu entrei na Spray System, o Peter, a princípio eu tinha pensado que eu ia ficar morando em Auckland, e que não é a capital da cidade, mas a cidade é a maior cidade do país e a principal cidade do país. Porém, o Peter chegou um dia em mim e falou assim: Thiago, cara, a sua região para você cobrir é mais ao sul de Auckland, e você ainda não alugou uma casa de longa, tipo, você não tem um contrato de longo termo numa casa. Era uma época que a gente estava procurando uma casa para alugar. Por que você não pensa em morar numa cidadezinha mais ao sul, em Hamilton? É uma cidade menor, os custos de vida lá vão ser menores e vai ficar mais fácil para você visitar os seus clientes, porque é uma cidade meio que central da sua região. Eu falei assim: realmente, é uma boa ideia. Um final de semana eu peguei a minha namorada, então hoje minha esposa, a gente foi para Hamilton, mas eu lembro, cara, que eu conversei com o meu amigo, com o Garrett, e eu falei assim: Garrett, o Peter, meu gerente, falou para eu me mudar para Hamilton. Ele falou assim: cara, o que você fez de errado, cara? Nossa, é uma cidade péssima lá, não, é horrível, só não tem nada para fazer, tem serração todo dia, e só tem vaca, é um sítio. Não vai pra lá não, meu Deus do céu, o que você fez pra ele querer isso com você? Daí, cara, a gente foi pra Hamilton com o sentimento de, meu Deus, esse é o pior lugar do mundo pra viver. Porém, a gente chegou lá, assim, cara, não é ruim não. É uma cidade menor, Hamilton é mais ou menos do tamanho de Rio Claro. Assim, nossa, aqui mais ou menos do tamanho de Rio Claro, não tem trânsito. Realmente, tem bastante vaca por aí, as fazendas em volta, mas Hamilton por Rio Claro, beleza, vamos ficar aqui em Hamilton mesmo. E quando a gente chegou lá, por toda essa negatividade, ou na verdade, hoje eu vejo, foi tipo uma grande brincadeira que eles fizeram comigo, mas a gente pensou que a gente era os únicos brasileiros em Hamilton, mesmo a cidade tendo quase 180 mil habitantes. Então a gente chegou lá não com essa mentalidade de vou tentar achar outros brasileiros aqui. Na nossa cabeça não existiam outros brasileiros, então a gente tinha que ficar amigo dos locais, e foi o que foi feito. Então todos os nossos amigos eram locais. A minha namorada começou a trabalhar, fez alguns amigos no trabalho dela, eu também fiz amigos do meu trabalho, a gente começou a frequentar a igreja, começou a crescer o círculo de amizades, mas todos locais. Até um dia que uma amiga nossa veio fazer intercâmbio na Nova Zelândia, então ela ficou na nossa casa,
E ela falou assim, não, eu fui para a escola hoje e o pessoal da empresa falou que eu estava no grupo de Facebook dos brasileiros em Hamilton. Eu falei assim, um grupo de Facebook? Mas não, imagina, não tem brasileiro aqui não. Dela, como não? Tem um monte. Eu falei, caramba, depois de quase 2 anos, que daí a gente foi saber dos outros brasileiros. Foi quando daí a gente começou a fazer amizade com brasileiros. Então, a gente já tinha vencido essa resiliência do estar na bolha. E ter o contato com pessoas locais foi um grande diferencial. A gente teve grandes oportunidades de passar. Eu lembro que o primeiro ano que a gente foi para Hamilton, a gente conseguiu fazer tantos amigos que no Natal a gente recebeu 4 convites de famílias diferentes para passar Natal com eles. Daí a gente falou assim, ai, nossa, a gente gosta tanto deles, desculpa, já me comprometi com eles, com a outra família lá. Então foi muito legal a gente ter essas experiências e vivenciar como é que eles vivem no Natal, que é completamente diferente da gente. Eles não têm ceia, para eles o Natal é o almoço do dia 25, as crianças estão super animadas com a manhã de Natal, que é quando elas recebem o presente. Então é algo bem diferente da nossa cultura e que para a gente foi muito agregador. Tiago, só uma curiosidade, tá? Processos de venda no Brasil são similares a processos de venda aí onde você está? Léo, de certa forma, sim. Porque, na verdade, o grande diferencial do processo de vendas é quão grande é a venda que você está fazendo. Se você está fazendo venda de equipamentos, geralmente você está lidando com uma tratativa. Se você está fazendo vendas de insumos, é uma outra tratativa. Todo o meu background na área de vendas é sempre para essa área de novos projetos. Então, o processo é mais ou menos o mesmo. Por exemplo, no Brasil, empresas muito maiores têm um processo de venda que na verdade é um processo como se fosse um processo de leilão. O seu projeto tem que se adequar às especificações técnicas que vêm para você já, e o menor preço ganha, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Aqui, as experiências que eu tenho aqui, hoje em dia, é assim, hoje as principais soluções que eu estou promovendo são soluções diferenciais. Então, o difícil aqui não é convencer o cara a comprar o meu equipamento, é fazer ele aceitar que a tecnologia que eu estou promovendo consegue fornecer um produto melhor para ele no final. Então, é uma troca de mentalidade, que às vezes é muito diferenciado, é muito difícil. Principalmente para a área de farmacêutica, os processos são validados e tem que seguir aquele processinho para o resto da vida. Quando você chega lá com uma inovação, eles falam assim, mas isso aqui, a gente está fazendo isso aqui desde 1970, é desse jeito que se faz. Então, meu amiguinho, já faz todo esse tempo que você poderia estar otimizando o seu processo, poderia estar salvando algumas coisas. Então, essa é a grande tratativa. Pegar os ensinamentos lá do seu post, não vir e falar assim, meu equipamento custa tal, olha como ele brilha, olha como ele é lindo. Não, é falar assim, meu amigo, olha o tanto de grana que você está perdendo. Na verdade, isso é algo bem interessante, até alguns estudos nessa parte de percepção de venda, que na verdade está muito ligado com a área de o quão a gente assimila o ganho e a perda. Hoje se sabe que para nós humanos, o sentimento de perda é muito mais forte do que o sentimento de ganho. Então, a maioria das vezes, quando qualquer curso de vendas que você faça, eles vão focar assim, cara, você precisa identificar o ponto de dor, você tem que identificar the pain, você tem que mostrar para o cara onde que ele está sangrando. Esse é o primeiro ponto. E basicamente isso que a gente faz, identificar o problema, identificar a solução que faz aquilo e comparar a solução que nós podemos fazer com os nossos equipamentos com aquilo que se vê que já tem sido feito. E é esse o grande diferencial, é nisso que muitas vezes a gente consegue converter nossos projetos em novas vendas. Então aí, para quem está escutando a gente de casa, se você encontrar qual é a dor da pessoa que pode te promover, você tem uma grande oportunidade para conseguir aquilo que você está buscando. Com certeza, com certeza. E olha que interessante, né? Logo no começo da carreira, ele recebeu um feedback
uma mentoria na qual ele sempre fazendo um pouco a mais, ele conseguia um desenvolvimento maior, conseguia mais oportunidades. E hoje ele trabalha com isso, oferecendo um pouco a mais nas atividades. É bem curioso isso. Bem legal, legal. Legal, Thiago. Eu queria que você me respondesse agora, então, quem foram os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os tornam tão excepcionais? Ok. Eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu já os mencionei aqui. Então, o primeiro deles é o José Benedito do Nascimento Filho, o Dito, que o grande diferencial dele na minha vida foi o fato de identificar essa chavinha do entregue um pouco a mais. Isso vai te colocar em evidência. Ele não faça o mesmo. Tente entregar um pouquinho a mais. E isso eu vejo que, independente da sua área, independente da sua carreira, é algo que, se você conseguir assimilar e levar para a sua vida, vai te ajudar sempre. Vai ser um grande divisor de águas na sua vida. Daí, a segunda pessoa é o Sr. Wolfgang Post. O Sr. Post. Ele foi o meu grande mentor na área de vendas. Ele, bem dizer, me ensinou, mesmo que informalmente, boa parte das teorias. Muitas vezes eu faço curso de vendas, leio alguns livros e falo, caramba, o Sr. Post me explicou isso de uma forma tão mais simples. Então, é a vivência, né? Você ter o know-how faz toda a diferença. E ele foi um grande professor, e com ele eu aprendi que dividir é agregar. Então, ele era um cara que estava sempre disposto a ensinar. E isso é algo que eu tenho tomado como um grande objetivo da minha vida, que é, sempre que possível, dividir um pouquinho de conhecimento que eu tenho, porque da mesma forma que ele me motivou e ele me incentivou, eu quero ser uma pessoa que incentive e motive outras pessoas no futuro também. E a terceira pessoa foi o meu gerente na Nova Zelândia, meu amigo até hoje, Peter Shearhout. Ele é o gerente geral da Nova Zelândia, da Spray System Nova Zelândia, e com ele eu aprendi que ser chefe e ser humano é uma das melhores competências que você pode ter. Ele é um cara que, mesmo tendo um cargo bem maior do que o nosso, ele nunca se pôs numa posição de autoridade. Ele sempre é um cara que traz o lado humano, a narrativa. Ele sempre te enxerga como uma pessoa e não como um número. E isso é um grande diferencial. É muito prazeroso trabalhar com uma pessoa, ser liderado por uma pessoa com esse perfil, porque você se sente cada vez mais motivado a crescer. Muitas vezes, por não ter talvez uma mentoria correta, ou por não enxergar um link entre você e o seu superior, você fica um pouco desmotivado. Então, ter aquele cara que se porta como você mesmo, que fala assim, que quebra as barreiras em vez de construir novas barreiras, é algo sensacional. Então, o Peter é um cara que eu admiro e que eu me espelho muito nele. Muito bom, muito bom. E se você estava com medo de ser repetitivo, certamente você não foi, você entregou muito, muito além. A gente está chegando no final, então, do nosso podcast, Thiago. Eu queria que você, então, desse algumas dicas para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre crescimento profissional, né? Sobre a sua trajetória. Então, o que você pode oferecer aí para eles? Eu acredito que aquilo que nós já falamos isso algumas vezes durante essa conversa, não espere para se preparar quando você precisa daquilo. Seja objetivo na sua vida. Tenha propósitos. Ter propósitos é sempre bom. Tem até um dizer muito comum aqui, para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho é a direção. Então,
É muito importante você ter direcionamento na sua vida e setar propósitos. Setar metas é muito importante. Então, claro, entrega um pouquinho a mais do que aquilo que está sendo pedido. Você não precisa trabalhar 20 horas ou ser o cara que o primeiro a chegar, o último a sair. Só faz um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais já é o pouquinho para fazer o copo transbordar. E você vai ver que as mudanças e que as oportunidades começam a bater na porta na hora que você consegue mudar essa chavinha mental e ligar esse novo mindset. Então, faça do entregar um pouquinho a mais o seu normal. E acredito que essas duas são as grandes dicas aí, pelo menos da minha carreira. Thiago, queria agradecer a tua presença. Antes de finalizar, queria pedir ao pessoal de casa, se você gostou do nosso episódio, não deixe de comentar, curtir, compartilhar e faça um pouquinho a mais, convide aquele amigo seu para conhecer o nosso podcast. Thiago, foi um prazer enorme estar com você aqui hoje. Gratidão eterna por você estar aqui com a gente e dividir um pouquinho dessa sua trajetória. Léo, muito obrigado pelo convite, muito lisonjeado de fazer parte desse trabalho tão legal. E, como dissemos aqui, que a gente espera estar motivando outras pessoas aí. Esse é o nosso grande objetivo. Então, muito obrigado, Léo. Valeu. Eu que agradeço. Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.